O decaimento radioativo ocorre quando isótopos instáveis têm seus núcleos rompidos em razão da instabilidade atômica. Na natureza, nós encontramos o carbono 12, que é o mais estável, o 13, que é um isótopo que tem um nêutron a mais, e o carbono 14, que tem 2 nêutrons a mais do que o carbono 12. E só no carbono 14 que ocorre o decaimento radioativo, que ele sofre decaimento. Para entender por que um isótopo, no caso o carbono 14, se desintegra, nós temos que prestar atenção no núcleo atômico. Nós sabemos que o núcleo ele é carregado de partículas positivas e que estas se encontram bem próximas uma das outras. E nós sabemos também que partículas com cargas iguais se repelem. Então, a proximidade dos prótons faz com que passem a se repelir, na tentativa de tomar o maior espaço possível. Diante disso, o núcleo se rompe por não conseguir comportar essas cargas repelentes. Tá, mas o que isso tem a ver com as equações diferenciais? As equações diferenciais ela têm várias aplicações na ciência natural. Por exemplo, a arqueologia, que é um campo bem amplo, onde lá nós podemos ter um exemplo de decaimento radioativo na datação do carbono 14. Mas antes de falar do carbono 14, nós temos que ter um conceito em mente. Que conceito é esse? É o conceito de meia-vida. O que seria a meia-vida? Ela corresponde ao tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos desintegre-se, ou seja, é o tempo que leva para uma amostra radioativa reduzir-se à metade. Simplificando, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa de uma substância caia pela metade. Mas como que o carbono 14 chega dentro do nosso corpo? Todo um ciclo na atmosfera. Lá no alto da atmosfera, você encontra nitrogênio, junto que tromba em um nêutron, que produz o carbono 14 mais um próton. Nisso, ele é incorporado pelas plantas na fotossíntese. Nós humanos comemos algumas plantas, verdura, legume, e nisso nós incorporamos o carbono 14. É a gente com o carbono 14. E quando esse carbono 14 entra no nosso corpo, nós temos uma concentração de carbono que não muda. Ela sempre vai ser a mesma no nosso corpo, que é 10 partes por bilhão. Quando nós morremos, nós paramos de nos alimentar, certo? Então nós vamos parar de incorporar o carbono 14. E quando nós morremos, o carbono 14 ele sofre um decaimento beta, que ele sai do nosso corpo em forma de nitrogênio, que esse seria o ciclo. O carbono 14, um tempo de meia-vida dele, é igual a 5.730 anos. Esse é um tempo de meia-vida do carbono 14. E o que fala a lei do decaimento radioativo? Ela se baseia no fato de que certos materiais se desintegram ou se decaem, que seria o caso do carbono 14, né, que é um isótopo. E há uma taxa de variação proporcional à quantidade presente no material. Ou seja, o número de átomos que se decompõem por unidade de tempo numa massa de átomos instáveis depende do total dos átomos existentes. O número de desintegrações por unidade é chamado de atividade.
sendo definida como a razão de decaimento, expressa por... Então vamos lá. dq sobre dt é igual a menos lambda q função de t. Isso é uma equação diferencial separável, que pode ser transformada em d q sobre q é igual a menos lambda dt. Integrando ambos os lados, nós teremos integral de dq sobre q é igual a menos integral de lambda dt. Isso nós obtemos ln de q é igual a menos lambda t mais k0. Isso, por definição logarítmica, vira q igual a e menos lambda t vezes e k0, que vira q igual a c vezes e menos lambda t. Isso é, q é o número de núcleos radioativos no instante t. C é o número inicial de núcleos radioativos. E lambda, que é a constante de decaimento, que varia para cada isótopo, né? E determina a taxa de decaimento. Desse modo, sendo Q0 igual a Q0, a quantidade inicial do material radioativo, a equação pode ser escrita como Q em função de T igual a Q0 vezes E menos lambda de T. Como nós sabemos que o carbono 14 tem um tempo de meia-vida de 5.730, nós vamos resolver essa equação para o decaimento do carbono 14. Vamos lá. Tempo de meia-vida de Q0 é igual a Q0 e elevado a menos 530 lambda. Isso é E elevado a menos 5.730 lambda igual a 1 sobre 2. Aplicando o logaritmo, nós obtemos ln de E menos 5.730 lambda igual a ln de 1 sobre 2. Isso dá menos 5.730 lambda igual a ln de 1 sobre 2 igual a lambda igual a menos ln de meio, 0,5, sobre 5.730. Isso dá aproximadamente 1,20968094 vezes 10 a menos 4 por ano. E dessa forma, nós temos a função que determina a quantidade de material radioativo de carbono 14 em relação ao tempo. Ou seja, ficaria Q em função de T é igual a Q0 e elevado a menos 0,00012097T. Esse é um esboço do gráfico do decaimento do carbono 14. Podemos verificar que a cada período de mais ou menos 5.730 anos,
a quantidade de carbono 14 fica reduzida a 50%. Aqui nós podemos ver que em aproximadamente 6 mil anos ele estava 50%. Próximo de 12 mil anos ele chegou a 25%. E a próximo de 18 mil anos ele chegou a 12,5%. Então, gente, agora a gente vai resolver dois probleminhas sobre o decaimento radioativo. Um isótopo radioativo tem uma meia-vida de 16 dias. Você deseja ter 30 gramas do isótopo no final de 30 dias. Calcule a quantidade inicial do isótopo. Seja Q de T, a quantidade presente no instante T, e Q de zero igual a Q0, a quantidade inicial, a gente vai resolver a equação. A derivada de Q em função do tempo é igual a menos K, que é a taxa, vezes o Q de T. A gente tem que isso aqui é uma EDO separável, né? E para a gente resolver essa EDO separável, a gente coloca os termos semelhantes no mesmo lado e integra ambos os lados. A derivada de dq sobre q de t é a mesma coisa que 1 sobre qt, que pela regra de integrais é ln de qt. E a integral de menos k é uma constante, né? A gente está procurando t, a gente multiplica por t mais outra constante c, onde fica q em função de t é igual a exponencial de menos k vezes t mais c. Porque o logaritmo passando por outro lado da igualdade fica exponencial, que é o inverso. E exponencial de c é igual a Q0, que é uma constante. Onde fica essa equação aqui, né, linear. Q de t é igual a Q0 vezes exponencial de menos k vezes t. O k é negativo porque a gente está falando de decaimento, né, vai diminuindo, né. E onde QT é a quantidade de carbono 14 no instante T, Q0 é a quantidade inicial, K é a taxa e T é o tempo. Então, para ter 16 dias, a gente tem aqui a meia-vida, né? Então, Q de 16 é igual a Q0 sobre 2. Onde a gente substitui aqui, né? A gente substitui T por 16 dias e faz a multiplicação. Onde fica aqui meio de Q0 vezes Q0 vezes exponencial de menos K vezes 16, que é o tempo. A gente corta Q0 com Q0, aí fica meio vezes exponencial de menos 16 vezes K. Agora a gente vai isolar. Para sumir com exponencial, a gente multiplica ln dos dois lados. Fica ln de meio é igual a ln vezes exponencial de menos 16 vezes K, onde ln corta com exponencial. Aí fica aqui igual a ln de meio é igual a menos 16 vezes k. A gente vai isolar k, que fica k igual a ln de meio sobre menos 16. Fazendo essa divisão, k fica igual a 0,0433, que a gente achando k, a gente vai aplicar naquela equação linear, onde é Q de t é igual a Q0 vezes o exponencial. Agora a gente troca k por menos 0,0433 vezes o tempo. Agora suponhamos que temos 30 gramas do isótopo no final de 30 dias. Logo a gente tem essa equação aqui, né? A gente substitui t por 30 dias e Q de t por 30 gramas, né? Aí a gente faz essa multiplicação, que é 30 igual a Q0 vezes exponencial de menos 0,0433, que é o K que a gente achou lá em cima, vezes 30, que é o tempo. Fica 30 igual a Q0, a gente faz a multiplicação aqui, né? Fica exponencial de menos 1,299. A gente isola Q0 e fazendo essa divisão aqui, fica Q0 igual a 110 gramas. A gente também tem uma solução particular, onde Q de t é igual a 110, que é a quantidade inicial, vezes o exponencial de menos 0,0433 vezes o tempo. Qualquer tempo t irá te dizer a quantidade de elemento que se desintegra ao longo desse tempo. Agora vamos para o problema 6. Aqui diz que certa substância radioativa
diminui a uma taxa proporcional à quantidade presente. Se, inicialmente, a quantidade de material é 50 mg e se após 2 horas perderam-se 10% da massa original, determine, letra A, a expressão para que a massa de substância restante em um tempo arbitrário T. A gente tem como resolução que, seja QT a quantidade presente no instante T e Q de 0 igual a Q0, quantidade inicial, a gente vai resolver a equação igualzinho o probleminha 5, né, que é a derivada de Q em função do tempo é igual a menos K, que é a taxa, vezes o QT, que a gente está procurando, né? A gente tem que é uma ideal separável, a gente integra dos dois lados e dá isso aqui, né, que fica igual ao problema 5, que fica Q de T é igual a Q0 vezes o exponencial de menos K vezes... No problema eles disseram para a gente, né, que a quantidade inicial era 50 miligramas. Então aqui tirando a prova, quando T for igual a 0, a quantidade de material Q de 0 é igual a 50 miligramas. Então a gente tem que 50 é igual a Q0 vezes o exponencial de menos K vezes 0. Exponencial de menos K vezes 0 é 1. Então 50 é igual a Q0, que é a quantidade inicial. Aí perguntou lá, né? Quando T igual a 2 horas, a quantidade do material é Q de 2 igual a 45 miligramas. Então a gente tem que Q de T é igual a Q0 vezes o exponencial de menos K vezes T. Q de T eles deram pra gente, né? Que é 45. O Q0 a gente achou aqui em cima, que é 50. Vezes o exponencial de menos K, que a gente está procurando, né? Que é a taxa. Vezes 2, que é o tempo, 2 horas. A gente... 50 está aqui multiplicando, passa dividindo para o outro lado. 45 dividido por 50 igual a exponencial de menos 2 vezes K. A gente simplifica a fração, fica 9 décimos, é igual a exponencial de menos 2 vezes K. A gente aplica o logaritmo dos dois lados para sumir com exponencial, onde fica ln de 0,9 vezes menos 2K. A gente isola K, que K é igual a ln de 0,9 menos 2. Jogando na calculadora, K é aproximadamente 0,0527. Assim a gente tem que Q em função do tempo é igual a 50, que é a quantidade inicial, vezes o exponencial de menos 0,0527, que é a taxa, vezes... Na letra B, eles perguntam qual é a massa restante após 4 horas. Então, a gente é só substituir, né, o tempo por 4. Que de 4 é igual a 50, que é a quantidade inicial, vezes o exponencial de menos K, que a gente já achou, vezes 4, que é o tempo. Onde Q de 4 é igual a 50, exponencial de menos 0,2108, que resolvendo essa multiplicação dá esse resultado. E 50 vezes exponencial de menos 0,2108 é aproximadamente 40,5 miligramas. Na letra C, eles perguntam o tempo necessário para que a massa inicial fique reduzida à metade. Uma observação é que o tempo necessário para reduzir uma substância sujeita a decréscimo à metade da quantidade original é chamado de meia-vida, que foi dito anteriormente na teoria. Resolvendo isso, quando a quantidade de material é Q de T, que é 25 miligramas, que é a metade, né? Meia-vida, metade de 50 é 25. A gente tem que Q de T, que é a equação que a gente achou, é igual a 50. O Q0 a gente já tinha achado também, né? Vezes exponencial de menos K vezes T. Menos K a gente também achou. Onde Q de T é 25, né? Então, a gente substitui. Passa os 50 dividindo, fica 25 sobre 50, vezes exponencial de menos 0,0527, vezes o T. 25 sobre 50, simplificando, fica meio.
meio vezes exponencial de menos 0,0527 vezes t. A gente passa o logaritmo dos dois lados, multiplicando para sumir com exponencial. Fica logaritmo de 2 é igual a menos 0,527 vezes o tempo, né? Que a gente está procurando o tempo. Então, a gente isola o t. E o t fica igual a ln de 2 sobre menos 0,527. Aqui fica negativo porque foi o tempo gasto, né? Então a gente vai pôr o tempo em módulo, que fica t aproximadamente 13 horas. Já aqui na letra A, nós temos que toda vez que t é igual a zero, Q vai ser igual a 100. Então, a gente vai substituir naquela equação primária e a gente vai ter que C é igual a 100, que é uma constante. Então, a gente vai substituir naquela equação primária, tornando uma equação geral. E aí a gente vai ter que todas as vezes que T é igual a 7, Q vai ser igual a 82,04. A gente vai substituir e vai encontrar esse valor, né? Só que nós temos que anular o E. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o ln nos dois lados da igualdade. E aí a gente vai resolver e vamos encontrar esse valor de R igual a 0,02828 por dia. Já na letra B, nós já temos os valores, né? Tanto para R quanto para C, então a gente só vai substituir na equação primária, né? Então, a gente vai obter essa equação aqui. Na letra C, a gente vai ter um número inicial de decai pela metade. Então, o 100 ele vai cair para metade, que é 50, né? Então, logo a gente já vai substituir lá naquela equação primária com o valor de Q e de C substituído. Lembrando que a gente já tem quantidade, a gente está buscando o tempo, então a gente vai substituir. Então, a gente vai encontrar esse valor, né? Vou multiplicar por ln para anular o E. Então, a gente vai chegar neste valor aqui de 24,51 para o tempo.